Olá! A gente sabe que durante um tratamento oncológico, entender aqueles nomes complicados dos exames de imagem pode ser um grande desafio, né? Então, o nosso objetivo aqui é exatamente este. Vamos desvendar, vamos descomplicar os principais exames para que essa etapa da jornada seja um pouco mais clara e, claro, mais tranquila. E olha, é bem legal destacar que todo este material que a gente preparou é uma iniciativa do Dr. Rafael Amaral de Castro. Foi tudo pensado com muito carinho, sabe? Para oferecer um suporte de verdade, trazer clareza e, quem sabe, diminuir um pouco daquela ansiedade que é super normal nesses momentos. Então, para a gente se organizar, nosso papo vai ser assim. Primeiro, vamos falar dos exames de rotina. Depois, a gente mergulha de cabeça no famoso PET-CT e no que vem por aí de novidade. E no final, umas dicas práticas que são bem importantes. Vamos nessa? Bora lá então, começando pelo começo. Vamos falar daqueles exames que quase todo mundo que passa por um tratamento oncológico vai encontrar em algum momento, seja lá no início do diagnóstico ou depois durante o acompanhamento. A tomografia computadorizada, ou só TC para facilitar, pensa nela como se fosse um raio-x super potente, muito mais detalhado. Ela cria imagens como se fossem fatias do nosso corpo, o que é ótimo para ver órgãos, linfonodos e os ossos com muita clareza. E para deixar tudo ainda mais nítido, geralmente se usa um contraste com iodo. Ah, e por causa disso, é super importante fazer um jejum de umas 4 horinhas antes, ok? Beleza, e a ressonância magnética, a famosa RM? Bom, essa funciona de um jeito bem diferente. Em vez de raio-x, ela usa um campo magnético muito forte, como se fosse um ímã gigante, e ondas de rádio, ou seja, não tem radiação ionizante aqui. E ela é a campeã para ver os chamados tecidos moles, sabe? Cérebro, músculos, nessas áreas ela brilha. Um detalhe importantíssimo, quem usa certos tipos de marca-passo não pode fazer, tá? Isso é crucial e precisa ser informado. Então, para ficar bem claro qual a diferença, a TC usa radiação e é a fera dos órgãos e ossos. Já a RM não tem radiação e é especialista em tecidos moles. Pensa que elas não são concorrentes, elas se completam. Cada uma tem a sua super habilidade. E a cintilografia óssea? Esse é um exame que a gente chama de funcional. O que isso quer dizer? Que ele não mostra só o formato do osso, a anatomia. Ele mostra se tem alguma atividade diferente acontecendo ali. Por isso, ele é muito usado para procurar por metástases nos ossos. E olha, um aviso importante, não vamos confundir com a densitometria óssea, tá legal? Densitometria é outra coisa, serve para ver osteoporose. Ok, agora a gente vai falar de uma tecnologia que é, assim, uma verdadeira revolução no diagnóstico do câncer. É o PET-CT. Ele mudou o jogo porque conseguiu juntar o melhor de dois mundos em uma imagem só. E como é que essa mágica acontece? É fascinante, sério. Primeiro, a pessoa recebe na veia um tipo de glicose, um açúcar impostor, que tem um pouquinho de material radioativo, o tal do FDG. Acontece que as células do câncer são meio gulosas, consomem muita energia, então elas puxam esse FDG para dentro delas. Esse marcador, lá dentro, emite uma coisinha chamada pósitron, que é, pasmem, antimatéria. Esse pósitron encontra um elétron no nosso corpo, eles se aniquilam e geram raios gama. Aí o aparelho entra em ação. Ele detecta esses raios e cria a imagem PET, que mostra atividade. Por fim, essa imagem é fundida com a tomografia, ATC, que mostra a anatomia. O resultado, um mapa perfeito de onde o tumor está e o quão faminto ele é. E para ter uma ideia do poder disso, olha só esse número. Em até 30% dos casos, o resultado de um PET-CT pode mudar completamente a estratégia do tratamento. É muita coisa. E por que isso acontece? Porque ele consegue enxergar coisas que outros exames simplesmente não veem, dando para a equipe médica uma visão muito mais completa da doença. É bem provável que no laudo do exame apareça uma sigla, SUV. E aí bate aquela dúvida, né? O que é isso? Pensa no SUV como um medidor de atividade. É um número que diz o quanto aquela lesão brilhou no exame, ou seja, o quanto daquele açúcar radioativo ela captou. Geralmente, um SUV mais alto pode indicar mais atividade do tumor. E acompanhar esse número ao longo do tempo ajuda a saber se o tratamento está fazendo efeito. E quando a gente acha que já viu tudo, a tecnologia vai lá e surpreende. O PET-CT não para de evoluir, está ficando cada vez mais inteligente, mais personalizado. O futuro já chegou. A grande sacada agora são os radiofármacos específicos. Pensa assim, em vez de usar só aquele açúcar que atrai qualquer célula gulosa,
Agora existem marcadores que são como mísseis teleguiados que procuram alvos super específicos. Por exemplo, o PET-PSMA vai direto nas células do câncer de próstata. O PET-DOTA é o detetive dos tumores neuroendócrinos. E tem até um PET que busca receptores de estrogênio no câncer de mama. Isso é a medicina de precisão na veia, literalmente. Ok, depois de entender toda essa tecnologia incrível, vamos aterrissar em algumas questões bem práticas do dia a dia que são super importantes na jornada de tratamento. Uma dúvida muito comum é sobre a autorização do plano de saúde, né? Geralmente, para exames como PET-CT, o plano vai pedir uma comprovação de que o diagnóstico já existe. A cobertura segue uma lista da Agência Nacional de Saúde, ANS, chamada Rol de Procedimentos. A boa notícia é que para vários tipos de câncer, como linfomas e o de pulmão, a cobertura já está bem estabelecida por lá. E para fechar, algumas recomendações que fazem toda a diferença. Primeiro, converse. Sempre avise a equipe médica e a do exame sobre qualquer alergia ou condição de saúde. Segundo, siga as regras. O jejum, por exemplo, tem que ser levado muito a sério. Terceiro, hidrate-se. Se a orientação for beber bastante água depois, beba mesmo. É importante lembrar que a precisão do diagnóstico, que é a base de tudo, depende muito desses pequenos cuidados. A gente espera de verdade que, com toda essa informação, a próxima conversa com a equipe médica seja diferente, sabe? Mais clara, mais produtiva, porque conhecimento é uma ferramenta poderosa e isso ajuda demais na jornada. Muito obrigado pela companhia e lembrando mais uma vez, todo este conteúdo foi uma iniciativa do Dr. Rafael Amaral de Castro. Se a ideia é aprender ainda mais, fica aqui um convite especial. Visite o site www.neoaccess.med.br. Lá tem muito mais informação de confiança esperando. Um abraço e até a próxima!